Meu nome é Érica Ferrão, eu sou psicóloga há mais de 20 anos e professora do mestrado em Segurança Pública, também do curso de Psicologia, há praticamente 10 anos da Universidade de Vila Velha. Também coordeno um laboratório, que é o Laboratório de Proteção ao Desenvolvimento Infanto-Juvenil da Universidade de Vila Velha, uma parceria entre o curso de Psicologia e o mestrado de Segurança Pública. Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre as ações que têm alta correlação já com o Pacto Nacional pela Primeira Infância. O Pacto Nacional pela Primeira Infância, assinado em 2019, eles discriminaram eixos de ações que foram construídas para promover a proteção ao desenvolvimento sadio e harmonioso de crianças na primeira infância, entre 0 e 6 anos. Dentre essas ações, muitas foram na direção de capacitação, a princípio de capacitarem 1.500 operadores do direito e mais de 22 mil prestadores de serviços que estivessem envolvidos com políticas públicas relacionadas a crianças na primeira infância, entre 0 e 6 anos. O mais importante era que, primeiro, as entidades aderissem, principalmente por quê? Porque elas precisariam de desenvolver essas ações para capacitar seus profissionais e proteger o desenvolvimento infantil. Então, logo aderiram à USP, algumas universidades públicas, mas também foi feito um convite a toda a sociedade civil, de entidades particulares, além de entidades públicas. Então, nesse sentido, nós, enquanto UVV, fizemos todo o esforço para que a gente também pudesse aderir a esse Pacto Nacional pela Primeira Infância. Primeiro porque aqui a gente tem o mestrado em Segurança Pública, ao qual está vinculado o LAPRODAP. Nesse sentido, a gente fazia o quê? A gente fazia o acolhimento, aqui em forma de projetos de extensão, mesmo em forma de projetos de pesquisa, o acolhimento de mulheres, mães presas, por exemplo, fazíamos o acolhimento de crianças em condições de risco, abrigo, ou outras situações de risco, nessa faixa etária, entre 0 e 6 anos, e junto com tudo isso, a capacitação de profissionais. Aqui a gente tem profissionais envolvidos com o Poder Judiciário, com, enfim, as entidades, e a gente conseguia ter acesso para que multiplicadores fossem capacitados na proteção e promoção à primeira infância. Mas a gente não ainda tinha aderido ao Pacto Nacional, A gente ainda fazia essas ações, como continua fazendo, essas ações de forma isolada desse contexto, vinculado ao Pacto Nacional pela Primeira Infância. No entanto, em novembro de 2022, houve a efetiva adesão da UVV. E a gente tem muito orgulho, de falar que ela é pioneira nesse sentido, porque como uma universidade particular, nós somos aqui no Espírito Santo referência em primeira infância e principalmente primeira infância e infância em segurança e segurança pública. Então, para a gente é muito importante a gente falar que as ações que são desenvolvidas aqui, e eu vou falar um pouquinho delas, discriminar mais um pouquinho, inclusive fomos premiados aqui por política pública inovadora com uma ação alinhada ao Marco Legal da Primeira Infância, que vai se tornar uma das ações retroativas aí, que a gente vai dizer, porque é prestar conta de que é o UVV, antes mesmo de aderir ao Pacto Nacional pela Primeira Infância, já desenvolve ações vinculadas ao Marco Legal e alinhadas ao Marco Legal da Primeira Infância. Uma das ações que foi desenvolvido aqui e promovido pelo mestrado em Segurança Pública, em parceria com a Sejus, Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo, foi o projeto Maternar Lactantes Presas, desenvolvido, vinculado, alinhado aqui ao projeto de pesquisa da aluna do mestrado, então, na época, em Segurança Pública, Graciele Suneghetti, psicóloga, e que era diretora do presídio feminino aqui, do Estado do Espírito Santo. A Graciele desenvolveu esse projeto lá dentro do presídio feminino
e maternou lactantes presas. Havia um projeto piloto, né, e depois ele foi implementado. Nós participamos, portanto, de um edital, né, da FAPES inicialmente, que era o Centelha, o projeto Centelha, e vencemos em primeiro lugar. Participaram, né, em mais de 3.000 projetos de todo o estado do Espírito Santo. Então ganhamos um financiamento para que fosse construída uma direção para que ações fossem, enfim, desenvolvidas para capacitar, né, o judiciário, a começar aqui pelo Espírito Santo. A gente já está vendo aí alguns resultados na Paraíba, né, de maternar lactantes presas. É lógico que não é todas, né, as mulheres mães presas, mas aquelas identificadas, né, com condições para reeducabilidade, que é uma das principais propostas, né, quando a gente tem a mulheres em condições de contenção, né, em ambientes prisionais. Outro prêmio que esse mesmo projeto recebeu, projeto, né, desenvolvido aqui, começou, né, aqui na UVV, nessa parceria, né, com a Sejus, foi o Inoves, né, o ciclo Inoves, que é o de política pública inovadora. Então nós também ganhamos, né, no primeiro lugar. A Graciele Soneghetti, né, continuou a implementação desse projeto lá no presídio e ganhou em primeiro lugar como política pública inovadora, porque a gente entende que muita coisa precisa de ser renovada, principalmente pensando aí na proteção da primeira infância. E a UVV, ela promoveu o desenvolvimento disso, ou seja, né, o crescimento disso antes mesmo de aderirmos ao Pacto Nacional pela Primeira Infância. Nós ganhamos o projeto, esse edital foi em 2020 e apesar do Pacto Nacional ser de 2019, a UVV só aderiu em 2022. Só que ela aderiu e aí agora a gente vai ter que desenvolver, digamos assim, já de uma forma mais direcionada, né, a essa parceria com o CNJ, né, de prestar contas ao Conselho Nacional de Justiça do que é que a UVV já tem feito e o que vai fazer de agora em diante com relação às ações para proteção e promoção, né, da primeira infância. Outras ações assim, que a UVV já desenvolve junto ao LAPRODAP e que foi inclusive destaque, né, do relatório da CAPES com relação, né, às ações que nós desenvolvemos lá no mestrado em Segurança Pública, foi que na época da pandemia materiais terem sido produzidos para proteger, né, para chegarem até as famílias com crianças pequenas, entre 0 e 6 anos, materiais gratuitos que chegavam em formas de cartilhas, de vídeos, para que essas pessoas pudessem ter mais recursos pessoais, né, para proteger as crianças entre 0 e 6 anos. Quem quiser é só acessar, né, no Instagram, página do Laboratório, né, de Proteção e Desenvolvimento Infanto-Juvenil, o LAPRODAP, vai encontrar lá um linkzinho, um Linktree, né, e vai ter acesso a vários materiais. Dentre essas e outras ações, a gente tem desenvolvido aqui em parceria com o curso de psicologia, como a gravação de podcasts, né, também fazendo chegar gratuitamente a mães, né, a pais de crianças na primeira infância, principalmente para identificação de indicadores que muitas vezes a gente não conhece, mas que fazem parte da cultura capixaba, né, assim, configurando práticas educativas parentais negativas, mas que podem, por exemplo, beirar a violência contra a criança, né? Então, a gente tem tentado orientar de forma gratuita, principalmente financiado, enfim, promovido pela Universidade de Vila Velha, que mesmo antes de aderir ao Pacto Nacional de forma pioneira no estado do Espírito Santo, ela tem construído, né, e executado ações na direção da proteção e promoção do desenvolvimento infanto-juvenil entre 0 e 6 anos.